Meus irmãos, enquanto a irmã Geni se posiciona para nos trazer uma mensagem musical, as nossas crianças já poderão também buscar ali a identificação da sua sala. As nossas irmãs que são voluntárias, professoras do departamento infantil, do Ministério com Crianças, já estão ali. É muito bom ter as nossas crianças participando conosco desta maior parte do culto, mas elas precisam também, meus irmãos, da palavra de Deus que alcance o coração delas numa linguagem própria. Então, nós providenciamos também a preparação de uma equipe, de um material específico para elas. Elas ainda estão ali se deslocando, mas é muito bom saber que nós temos aqui. Você que está em casa, nos acompanha e em algum momento receou vir para cultuar conosco aqui, porque tem crianças em casa, filhos ou sobrinhos, fique tranquilo, nós temos todo o cuidado com as nossas crianças e vamos oferecer a elas também a oportunidade de ouvir o Evangelho. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora para te defender. Tem sido fiel companheiro para você no caminho, e em sua palma da mão Ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que é o Espírito Santo. Veio enviado por Ele para te consolar. Te consolar. E com muita sabedoria enxugar seu pranto. E te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem Ele ama jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nesta vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender. Vai comprar a guarda
Amém. Fiquemos de pé mais uma vez, irmãos, apenas pelo tempo suficiente para a leitura do texto bíblico que servirá de base para a nossa meditação nesta noite, no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos, que Ele nos abençoe mais uma vez com a compreensão, mas também nos capacite para obedecermos a sua palavra. A visão predominante de sucesso em nossa sociedade é basicamente esta: ter muito dinheiro e ser famoso. E isso não é um julgamento, uma acusação, isso é uma constatação. Eu não estou fazendo aqui uma afirmação do ponto de vista moral, eu estou buscando, à luz da palavra de Deus, avaliar a nossa posição espiritualmente. As pessoas estão investindo suas vidas em terem mais e mais dinheiro e em terem respeito, reconhecimento, fama por conta disso, uma coisa atrelada à outra. E não precisa nem insistir que o problema não está no dinheiro, mas o apego a ele, o mal, está exatamente em amar o dinheiro acima de Deus. E o sucesso está como um risco grande que nós corremos de nos desviar do foco que é a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. O aplauso dos homens e não a bênção, a unção de Deus sobre nossas vidas. Então, feita essa ressalva, eu insisto, é esta a visão de sucesso, de uma vida que nós podemos chamar de vitoriosa, que vai nos seduzir, que vai nos guiar, que vai consumir os nossos dias? Não, nós, servos de Deus, nós que seguimos a Cristo, dizemos, à luz da sua palavra, com segurança, que não, essa não é uma vida vitoriosa. Deus pode nos dar tudo isso, porque dele é o ouro e a prata, ele é dono de tudo, e ele é um Deus que pode nos colocar em posições elevadas, de influência no mundo inteiro, e tudo pertence a ele.
mas isso não nos cabe, pertence ao Senhor e Ele vai nos conduzir, nos colocar diante das oportunidades. A grande questão é, será que o nosso coração está alinhado com aquilo que Deus considera como sucesso, como uma vida vitoriosa? Ou nós já estamos rendidos a uma visão mundana de sucesso e queremos usar textos como esse, por exemplo, ou experiências do Antigo Testamento, que falam sobre uma vida de paz com Deus, uma vida bem-sucedida, uma vida próspera, para assim afirmarmos então que é isso que Deus quer para nós, que é isso que Deus reservou para nós, e que é isso que nós devemos buscar. Ah, meus irmãos, é muito pouco. Conquistar esse mundo, conquistar bens materiais, conquistar o aplauso e a aprovação das pessoas, isso é muito pouco diante do que Deus pode fazer, e não só pode fazer, mas Ele quer fazer em nossa vida. Deus tem um chamado para nós. Deus tem um chamado para a sua vida. Se você se tornar sensível, se você se posicionar de uma forma que seja capaz de tirar diante de si as distrações e ouvir atentamente a voz de Deus, Ele tem um chamado para a sua vida, para usar a sua vida poderosamente, para revelar a sua glória, para que você seja um instrumento nas suas mãos. Ele quer usar você como um servo dEle. E o livro de Josué nos ajuda a compreendermos isso, que Deus tem um plano que nos inclui, mas que Deus pode sepultar hoje um servo e levantar outro amanhã. Ele pode conduzir a sua vida até o momento em que Ele determinou para usá-la segundo um propósito, mas Ele também pode, na continuidade do seu agir no mundo, levantar outro, que vai dar continuidade, não necessariamente substituindo você, mas expandindo, levando adiante aquilo que Ele começou na sua vida. O livro de Josué mostra então a sucessão, não a sucessão no sentido de que Josué ocupou a mesma função de Moisés, porque a função foi única, foi substituível, mas no sentido de que ele deu continuidade e completou uma obra que Moisés havia começado. É tanto que é muito melhor nós lermos o livro de Josué à luz do Pentateuco, que encerra com a morte de Moisés, mas que agora há de haver uma continuidade daquilo que Moisés foi impedido por Deus de fazer, porque Deus o proibiu de entrar na terra prometida. Ele só pôde ver. E agora Deus constitui Josué para conquistar aquela terra, levar o povo a conquistar. Então, o livro de Josué como um general, Josué como um comandante militar, é uma espécie de diário de guerra, que enfatiza as batalhas que foram vividas pelo povo na conquista da terra. O assentamento, a ocupação da terra que Deus prometeu aos patriarcas e deu ao povo de Israel, não foi apenas mediante batalhas. Essa ocupação se deu de diversas formas, mas o livro de Josué enfatiza exatamente as batalhas que foram travadas e mostra, através da narrativa dessas batalhas, como Deus foi fiel e cumpriu aquilo que Ele prometeu aos patriarcas. Mas, meus irmãos, Deus aqui está levando Josué a assumir uma missão extremamente difícil, e você pode comigo imaginar o frio na barriga. Você pode comigo imaginar a responsabilidade que não pesou sobre os ombros de Josué, assumir a continuidade do que Deus estava fazendo na história do seu povo. Por isso mesmo que Deus o encorajou. Por isso mesmo que Deus não só ordenou que ele fizesse o que ele veio a fazer, que foi conquistar aquela terra mediante uma guerra contra aqueles povos, mas ele precisou então confiar no Senhor, e o Senhor garantiu a ele que estaria presente, garantiu a ele que não o abandonaria, que não o deixaria. O Senhor exigiu dele confiança e obediência, mas ao mesmo tempo prometeu a ele que estaria presente durante toda a sua vida. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é exatamente isso. É que uma vida vitoriosa só pode ser avaliada no final, não apenas em uma batalha ou outra, mas em todo o curso da vida. Josué perdeu batalhas também, mas assim como Moisés foi avaliado no final e recebeu um título, Josué também. Qual foi o título que Moisés recebeu? Moisés recebeu o título de servo do Senhor. Veja o versículo 1
sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. O capítulo 34, que é o capítulo anterior, na sua Bíblia aí, já está no livro de Deuteronômio, 34 de Deuteronômio, no versículo de número 5, diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Esse é o fim da história de Moisés. E como é que ela encerra? Ela encerra com esse título: servo do Senhor. E quando o texto está apresentando Josué, no capítulo 1, versículo 1, diz que Josué, filho de Num, era um servidor de Moisés. Moisés, servo do Senhor, Josué, auxiliar de Moisés, que era servo do Senhor. Então a ênfase aqui, no início, é a sucessão deste seria o servo do Senhor. Moisés, já morto, agora precisaria de um outro homem que ocupasse essa posição. A palavra servo aqui é uma palavra usada para escravo, mas também é uma palavra usada para rei. Então Moisés era um escravo, mas ele ocupava uma posição sublime, excelente, porque ele tinha acesso à presença do Senhor. Ele estava próximo do Senhor, ele privava da companhia do Senhor, de maneira íntima. E essa foi a declaração que coroou a trajetória de Moisés, um servo do Senhor, alguém que esteve na presença do Senhor. Esse é o conceito que a palavra de Deus tem para alguém bem-sucedido, para uma vida vitoriosa. Ao final da jornada, o que Deus quer é que você seja reconhecido como um servo dele, alguém que esteja na sua presença. Então Josué começa como serviçal, como auxiliar de Moisés, como um moço, algumas traduções trazem essa palavra, um auxiliar, mas no final, veja que no capítulo 24 de Josué, agora falando de toda a vida de Josué, não das batalhas que ele enfrentou, mas de toda a sua vida, vem então a avaliação, vem a declaração de como foi a sua vida, se ela foi bem-sucedida ou não. Vejam, Josué 24, 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Aqui, mais uma vez, a palavra Iebed, não Eihad, Iebed, servo do Senhor. Qual é, então, o critério que Deus usa para definir se você é bem-sucedido ou não? Se você é um servo de Deus. Não existe título mais nobre do que esse. Não existe posição que deve ser mais desejada do que essa. Ser um servo do Senhor, estar na presença de Deus. Por isso, nós podemos definir que uma vida vitoriosa é uma vida na presença de Deus, é uma vida de obediência a Deus, é uma vida marcada pela confiança ao nosso Deus. E essa vida, meus irmãos, é possível. Assim como Josué foi usado por Deus para tomar posse daquela terra que ele havia prometido ao povo, a partir dos seus patriarcas, hoje Jesus nos dá livre acesso à presença de Deus e nos constitui como servos de Deus. É curioso como aqui não temos uma coincidência, temos uma ênfase da palavra de Deus. O nome Jesus é o mesmo nome Josué. Impressionante. E Yehoshua é Josué, mas também Jesus. Jesus não chegou diferente, porque no próprio português passou pelo grego. Jesus, Jesus. Mas no hebraico é Yehoshua. É o mesmo nome para Josué. Quem foi Jesus então? O servo de Deus. O servo sofredor do Senhor. Aquele que, sendo o próprio Deus, abriu mão de agir como Deus, despiu-se da sua glória e assumiu a posição de servo até a morte e morte de cruz. E pela nossa comunhão com Jesus, nós também podemos ser servos do Senhor. E se nós somos servos, então nós somos vitoriosos, somente pelo fato de estarmos à presença do Senhor. Eu pergunto a você, qual a posição mais gloriosa que você poderia ocupar? Qual a posição de mais vantagem, mais admirável que você poderia ocupar, a não ser esta, de ser apenas um servo na presença do Senhor?
e através da nossa união com Jesus, Ele que conquistou Canaã, não a terra que hoje nós chamamos de Palestina, essa foi uma obra de Josué, mas a Canaã celeste, a nossa pátria celestial. A vida eterna na presença do nosso Deus foi conquistado pelo serviço de Jesus, pela sua morte e também pela sua ressurreição. De modo, meu querido irmão, meu querido amigo que nos visita ou nos acompanha, eu quero convidar você a alinhar o seu padrão de sucesso com a palavra de Deus, a suspender por alguns minutos toda essa influência que você recebe de um mundo que enfatiza o ter, que enfatiza o poder, que classifica as pessoas pelos bens que ela consome ou que ela acumula, pela posição de destaque que ela ocupa na sociedade e hoje, notadamente, nas redes sociais, a influência que ela exerce. Eu quero convidar você a meditar comigo na palavra de Deus sobre o critério que Deus usa. E se você de fato já adotou esta avaliação de Deus para o final da sua vida, e para a glória de Deus, você pode dizer comigo: eu quero que no final da minha jornada eu seja considerado por Deus como servo dele, apenas um servo do Senhor, este meu servo. Qual é a marca de um servo? O que é que caracteriza um servo? É isso que nós encontramos nesse texto, que está nessa ordenação de Josué como sucessor de Moisés, principalmente para essa obra militar. E nós encontramos aqui Deus requerendo desse seu servo, para que ao final da jornada ele seja considerado de fato como um servo fiel, que em primeiro lugar ele exerça confiança no Senhor. A marca de uma vida vitoriosa, ou seja, a vida de um servo de Deus, é a marca da confiança no Senhor. O Senhor está dizendo a Josué que ele pode esperar que a promessa será cumprida. E todo lugar, versículo 3, que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Essa expressão aqui, entendida à luz da cultura da época, nos ensina que Deus estava dizendo que por onde o povo entrasse, e onde ele produzisse, e onde ele estendesse a tenda, e onde ele ocupasse, em toda aquela extensão, pertenceria a ele por herança, porque pertencia a Deus. A planta do pé era uma medida de terra, era uma forma de medir a terra produtiva, ou a posse de alguém. Então, o que Deus está dizendo é que ele garantiria a Josué a legitimidade daquela terra, que eles viriam a possuir. Então, Josué era desafiado a confiar no Senhor. Mas antes de tomar posse daquela terra, estava diante dele um desafio. Veja o versículo 2, o que é que diz. A ordem do Senhor: passa este Jordão. Passa este Jordão. Atravessa esse Jordão. O rio Jordão que, sazonalmente, em determinadas épocas do ano, variava de um simples riacho para um rio caudaloso, quando recebia as águas do derretimento do gelo nos montes. E transbordava, e de fato era um grande desafio. Mas agora, Josué tem a garantia do Senhor, de que a posse da terra será dele e de todos os descendentes dos patriarcas, mas primeiro ele precisa passar o Jordão, ou seja, ele precisa confiar no Senhor. Ele precisa exercer a confiança no Senhor. E para isso o Senhor diz: ser forte e corajoso. Aqui, a expressão ser forte e corajoso pode significar se esforçar, mas é, antes de tudo, um sinônimo para a fé. Exerça a sua fé. Creia que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Existe uma relação, então, entre coragem e fé. E nós sabemos, meus irmãos, pela palavra do Senhor, que Deus se agrada daquele que crê, que confia nele, que tem convicção de que Ele tem o controle de todas as circunstâncias. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não se tornará um servo do Senhor, ou seja, não terá uma vida vitoriosa, bem-sucedida,
se você não exercitar confiança plena no Senhor. Eu quero convidar você, então, para visitarmos um momento da história de Josué, onde ele nos dá um exemplo disso. Eu não vou avançar na história da conquista, porque nós estamos no primeiro capítulo, eu vou recuar para o momento em que Josué era um dos espias que foram enviados para avaliarem a terra. Então eu volto com você para o livro de Números. Em Números, nós encontramos no capítulo 13 e no capítulo 14, um momento em que Josué já dava sinais de que era de fato um servo e, portanto, era marcado pela confiança plena no Senhor. A história nós precisamos relembrar. Moisés havia conduzido o povo para muito próximo da fronteira da terra, mas era necessário estabelecer uma estratégia para tomar a terra. E então foi a orientação do Senhor que cada tribo fosse representada por um homem, por um líder. E o texto vai dizer que a tribo de Efraim, versículo 8 do capítulo 13 de Números, na tribo de Efraim foi escolhido Oséias, filho de Num. O nome depois foi mudado para Josué, mas aqui é identificado como Oséias, filho de Num. E então, estes espias visitam a terra e voltam para apresentar um relatório. Mas o relatório da maioria, de 10 deles, foi um relatório desastroso, marcado pela incredulidade. Um relatório que fez o povo gemer, dizendo que de fato a terra era esplêndida, mas ela já era ocupada, e ocupada por gigantes, ocupada por homens fortes, ocupada por homens poderosos, que jamais deixariam ser invadida aquela terra. Mas aí o versículo 31 do capítulo 13 diz: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32 de Números 13 diz: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu lhe pergunto, você iria para uma batalha depois de um relatório desse? Depois de uma avaliação dessa? Claro que não. Mas Josué e Calebe têm um relatório diferente, porque eles são servos do Senhor, e eles confiam no Senhor, e o capítulo 14, a partir do versículo 6, mostra uma atitude diferente de Josué, que muito nos ensina. Ele diz assim: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, diante daquele relatório de incredulidade, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Josué diz algo aqui que eu quero destacar. Ele diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Olha a compreensão, Marcelo, que Josué tem. Josué não está com o foco naqueles gigantes, naqueles homens preparados para a guerra. O foco dele está em Deus. Ele entende claramente assim: se é a vontade de Deus, se Deus se agradar de nós, ou seja, se Deus aprovar esse projeto, se Deus confirmar que é essa a sua direção para o seu povo, nada poderá impedir a vontade de Deus. Então nós vamos guerrear e vamos vencer.
Entende que o foco de Josué não está em si, na sua rebeldia, na sua teimosia, na sua insistência, não está no poder de Deus, na vontade de Deus, se Deus se agradar de nós. Essa é a nossa atitude diante da vida. Essa é a atitude vitoriosa. É uma atitude que não está condicionada necessariamente aos resultados. Muitas vezes nós vamos enfrentar derrotas, reveses em nossa vida. Mas o que importa é que estejamos cumprindo o desígnio de Deus na nossa vida. Passa esse Jordão. Mas como? Passa esse Jordão. Confia no Senhor. Porque depois que você passar esse Jordão, onde você pisar a planta do seu pé será seu. E eu já dei essa terra a você. Mas você precisa passar esse Jordão, ou seja, confie. O que dizer, meus irmãos, diante de um ano como 2022? O que dizer? Porque a nossa expectativa era diferente. Nós pensávamos assim: nós já enfrentamos o pior dessa pandemia, agora a vacinação está avançando, e aí nós teremos o retorno das escolas, o retorno pleno do comércio, das atividades, e nós teremos a superação. E vamos contar, e depois vamos ver a nossa foto nos livros de história. Era assim, estava resolvido. Mas aí, como os adolescentes gostam de dizer, só que não. Mas Deus não se surpreendeu com o início do ano de 2022, com as chuvas. Os meteorologistas se surpreenderam, porque eram esperados duas manifestações, ou dois fenômenos, chamados de zona de convergência do Atlântico Sul, uma na primavera e outra no verão. Vieram 3 de novembro até o início de janeiro. Eles se surpreenderam, mas Deus não. E Deus está no controle. E isso nos fez recear. E nós agora encaramos o ano de 2022 de que maneira? Será que dá? Como é que vai ser? E nós começamos a dar lugar em nosso coração à incredulidade. Meus irmãos, não é uma questão de confissão positiva, não é porque nós vamos declarar que 2022 será um ano de vitória, que será não. Não é isso. Esqueça isso. Isso é balela. Isso é ilusão. Isso é engodo. Isso é falsa doutrina. Entenda bem o que a palavra de Deus está dizendo. Se Deus se agradar em lhe dar algo, já é seu. Se Deus se agradar em aprovar o projeto que Ele fez com que nascesse em seu coração, vai ser executado pelo poder e pela vontade de Deus. E você vai se esforçar, e você vai atravessar o Jordão, e você vai glorificar Deus no final. Mas o servo do Senhor, ele é vitorioso não porque o seu foco está no resultado. Ele já alcançou a sua vitória muito antes do resultado. O resultado não vai condicionar a sua adoração a Deus. Resultado financeiro, resultado amoroso, enfim, seja qual for a área da sua vida. Mas nós precisamos, meus irmãos, ouvir o chamado da palavra de Deus nesta noite para um alinhamento do nosso conceito do que seja sucesso, do que seja a vida vitoriosa. A vida vitoriosa é aquela marcada pela confiança no Senhor, no Deus que nos supre, no Deus que nos dirige, no Deus que nos corrige quando necessitamos. Mas o crente precisa ter coragem, porque a vida do crente é pela fé. Nós precisamos ter coragem, coragem para testemunhar, coragem para servir a Deus, coragem para enfrentar os desafios, com a nossa confiança plena no Senhor. Lembrem-se, meus irmãos, que essa é uma mensagem não só do Antigo Testamento, é de toda a palavra de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, um texto que muito nós recitamos em momentos como esse, só que nós lemos apenas o versículo 13 do capítulo 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim? A gente extrai só o 13. Vamos ler o 12 e o 13? Filipenses 4, 12 e 13. Porque com o 12 você entende o que significa, o que é prometido, o que é afirmado no 13. Diz assim o 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu o que significa o tudo? O tudo não significa apenas o aplauso, o tudo não significa o resultado favorável, o tudo significa tudo. Significa a humilhação, a perseguição, significa a escassez,
significa também a derrota. Contanto que você esteja na presença de Deus, confiando em Deus, você é vitorioso. Jesus disse assim, em João capítulo 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Josué, o nosso poderoso Salvador. Josué, que significa Deus é o Salvador. Ele afirmou a sua vitória sobre o mundo antes de morrer na cruz. E como foi que ele concretizou a sua vitória? Eu escrevi sobre isso essa semana, está no nosso boletim. Está consumado. Onde foi que ele disse isso? Na cruz, na horrenda cruz, sendo humilhado, sendo rejeitado, sendo abandonado, ele disse, eu sou vitorioso, na cruz. Por que na cruz? Porque na cruz ele nos deu exemplo de confiança no amor do Pai. Ele nos deu exemplo de obediência à vontade do Pai. Ah, meus irmãos, nós devemos enfrentar o ano de 2022 com atitude vitoriosa. E a atitude vitoriosa não está numa confissão positiva, está numa postura diante de Deus, de confiança no Senhor, porque nada pode impedir a vontade do Senhor. Se Ele não quiser, também não vai acontecer, e nós não vamos resistir contra o Senhor, mas se é a vontade de Deus, Ele vai realizar em nossa vida, Ele vai abrir portas, Ele vai nos ensinar aquilo que nos falta em sabedoria, Ele nos vai dar a condição de resolver um conflito, Ele vai nos capacitar. E a igreja como um todo, meus irmãos, também vencerá. Porque a igreja precisa ter uma atitude vitoriosa. Como essa atitude, nós devemos agradecer a Deus por aquilo que o pastor Tarcísio, nosso pastor, sempre repetiu aqui, que nunca temeu esse período de crise, porque a igreja é a igreja do Senhor. E o Senhor Jesus disse, Francisco, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Dr. Russell Shedd, Ralph, nos ajuda a compreender isso. Ele diz que Hades é morte. Então, as portas da morte, ou a morte, ao longo da história da igreja, não impediria o avanço da igreja. Nem mesmo a morte do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, nem a morte dos apóstolos, que foram martirizados, todos eles, ou perseguidos, no caso de João, exilado, e de todas as gerações de cristãos, e que hoje, inclusive, estão servindo ao Senhor como vitoriosos, mas estão sem poder abrir uma porta como essa para cultuar o Senhor. Tem uma atitude vitoriosa, mas se disserem que são cristãos em casa, são mortos, são nossos irmãos. Tem uma atitude vitoriosa, porque é uma atitude de confiança no Senhor. O que é que eles têm? Muitos desses irmãos que estão na Eritreia, que estão no Paquistão, que estão na Coreia do Norte, que estão na Índia, principalmente no sul da Índia, no sudeste da Índia, se eles simplesmente disserem que são cristãos, eles são mortos. E eles são vitoriosos, porque eles confiam no Senhor, eles obedecem ao Senhor. Nada disso foi capaz de impedir que a igreja marchasse, como nós cantamos nessa noite, marchasse vitoriosamente. Agora, meus irmãos, não é só uma questão de confiança, ou, dizendo de outra forma, a confiança tem uma consequência imediata, inseparável, que é a obediência. Se nós confiamos no Senhor, nós devemos estar dispostos a obedecer ao Senhor. E quando Deus diz a Josué, passa esse Jordão, ao mesmo tempo que Ele está exigindo confiança de Josué, Ele está exigindo obediência também. Deus não está dizendo a Josué assim, olha, passa esse Jordão, para que Josué avaliasse se ele tinha ânimo ou não, e Deus dá um encorajamento a ele, e aí então ele ia ou não. Não é uma condição, Deus está dando uma ordem, para que ele atravessasse o Jordão. E não só conduzisse aquela estratégia militar, mas também na ocupação da terra, não deixasse de obedecer a tudo que Deus havia estabelecido no livro da lei. A ênfase aqui ao livro da lei, a tudo que Moisés ordenou, toda a lei do meu servo Moisés, no versículo 7, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é uma referência à lei de Deus, que foi dada para Moisés, e certamente Josué recebeu uma cópia. E aqui, é claro, nós não estamos falando de um livro com capa preta, com páginas brancas, mas nós estamos falando de documentos
que eram fixados em diversos materiais, mas que certamente Josué, como acompanhou todo o processo da redação por Moisés desses mandamentos de Deus, tinha para si, se não os originais, mas tinha cópias. Então a ordem aqui é muito específica. A ordem é: obedeça a minha palavra conforme está escrito. Então, o servo, ele é vitorioso, bem-sucedido, quando ele confia, mas quando na prática ele prova a sua confiança obedecendo à lei do Senhor. Nós vemos em Deuteronômio o tempo todo que a obediência à lei é uma condição para que o povo permanecesse na aliança. Então, meus irmãos, nós não podemos, de forma alguma, nós que já recebemos a terra prometida, já recebemos a herança dada pelo Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus, que já gozamos de toda sorte de bênçãos espirituais, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, não podemos negligenciar a obediência ao Senhor. Principalmente a liderança, como Josué. E falamos aqui da liderança da igreja, que deve ser fiel à palavra, mas também a liderança das famílias. A liderança espiritual que os pais exercem sobre os filhos. Nós precisamos, meus irmãos, como servos que buscam uma vida vitoriosa, ao final da nossa jornada, a cada dia buscarmos conhecer, meditar e praticar a palavra do Senhor. Versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, ou seja, você terá uma vida vitoriosa, como consequência da obediência ao Senhor. O bispo anglicano J.C. Riley disse: feliz é o homem que possui uma Bíblia. Na época que ele escreveu, nós não tínhamos à disposição tantos exemplares assim. Feliz é o homem que tem uma Bíblia. Ele disse mais feliz ainda é aquele que a lê. O mais feliz de todos, porém, é aquele que não só lê, mas obedece. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos ler e compartilhar a palavra de Deus por todos os meios disponíveis, mas o que nos falta é obediência à palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, você que é pai. E por que eu digo isso? Porque eu estou sob influência ainda da reunião que eu tive com os professores do departamento infantil da EBD e do Ministério Infantil. E eu não posso me furtar a obrigação como líder nessa área de chamar a sua atenção como pai. Nós ouvimos nossas crianças. Os nossos professores ouvem as crianças. E os professores passam tarefas para as suas crianças. Por exemplo, e aqui nós não estamos endereçando a ninguém, porque nós não apuramos e não ficamos buscando julgamento, mas é um relatório muito importante. O testemunho de uma criança, para nós, é muito importante. Aí a professora passa para a criança a seguinte tarefa: quando você estiver com a sua família à mesa, na hora da refeição, então você vai compartilhar o que você aprendeu na EBD. E o que é que a criança diz? Com toda a sinceridade, com toda a inocência que é própria de uma criança, ela diz assim: não dá não, porque nessa hora meu pai está assistindo futebol. Tudo bem, a rotina de cada família precisa se ajustar àquilo que funciona da melhor forma. Não há um padrão necessariamente. Não estou dizendo que você tem que a partir de amanhã, segunda-feira, meio-dia, estar sentado à mesa com seus filhos. Mas é preciso ter um momento. Porque é preciso que você exerça intencionalmente a sua liderança espiritual. Como é que você, como um pai cristão, diz que é servo de Jesus, e o Senhor Jesus, que é o nosso Josué, o nosso comandante, diz a você: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Você então se compromete a priorizar o reino de Deus na sua vida, e os valores desse reino estão na sua palavra, mas em um momento importante de influenciar o seu filho espiritualmente, você prefere ficar ouvindo os comentários do Cruzeiro e do Atlético. Ou, se fosse lá na Bahia, do Bahia e do Vitória.
não é aqui uma condenação ao futebol, é só um exemplo para que nós estejamos em estado de alerta. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para ler, para meditar, para praticar a palavra do Senhor, porque esta é a vida vitoriosa, a vida de obediência à palavra do Senhor. Não basta ter a Bíblia em casa e abrir e colocar lá numa estante no Salmo 91. Nós não cremos que existe um poder mágico que vai emanar das páginas da Bíblia e vai então proteger a sala onde ela está. Não. Nós cremos que o poder na Bíblia está no poder transformador do Espírito Santo, no seu caráter, no meu caráter, quando nós compreendemos o que Deus nos exige e então clamamos a Ele que pelo poder do Espírito nos leve a praticar. Que Deus então, meus irmãos, possa falar o nosso coração nessa noite, como falou Josué. Seja forte e corajoso, não temas, porque eu serei contigo, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. O ano de 2022 está diante de nós, com grandes desafios. Já começou começando, já chegou chegando, quebrando expectativas. Quantas vezes nós dissemos ai? Era assim? Eu não sabia, Deus já sabia. Ele está no controle. E Ele permitiu então que nós chegássemos até aqui. Agora vamos entrar no segundo mês desse ano com uma atitude vitoriosa, para vivermos uma vida vitoriosa. E a vida vitoriosa é que no final da nossa jornada, o próprio Senhor Deus diz: eis aqui o meu servo. Esse é o meu servo, aquele que está próximo de mim, aquele que tem acesso à minha presença. E como é que nós fazemos isso? Confiando no Senhor e obedecendo ao Senhor. Eu quero lhe convidar a fazer como eu fiz ao meditar nesse texto, como faço agora, como uma oração, um pedido a Deus, para que nos dê coragem. Que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê força, que Deus nos aumente a fé, que nos fortaleça na fé. É como o nosso pastor nos desafiou no tema desse ano: fortalecei-vos. É isso que nós estamos fazendo. Precisamos ser fortalecidos no Senhor e uns aos outros. Que Deus nos dê força, nos dê fé, nos dê coragem para enfrentar os desafios de 2022. O que Deus determinou que será, será. O que Deus reservou para nós, será nosso, virá em nossas mãos. E Ele vai esforçar nossas mãos para que possamos conquistar, para que possamos experimentar, desfrutar. Que Deus nos dê coragem, mas que nós possamos nos comprometer mais profundamente em não só conhecer a palavra de Deus, devemos conhecer, mas também praticar a palavra de Deus. Assuma esse compromisso comigo nesta noite. E se você ainda não respondeu a primeira palavra que o Senhor Jesus disse no início do seu ministério: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Quem sabe você não deve começar a ser um servo do Senhor hoje, arrependendo-se dos seus pecados, e então crendo que só o Senhor Jesus pode ser de fato o Salvador pessoal para você. Que Deus, pois, nos abençoe. Nós queremos, meus irmãos, com essa atitude de oração, caminhar para o encerramento do nosso culto, desde já, agradecendo a presença de todos os irmãos, irmãs, todas as famílias aqui conosco, mas também a você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, canal PIB Divinópolis. Compartilhe esse vídeo. Ainda é necessário fazer isso para que mais pessoas recebam as notificações. Baixe também o nosso aplicativo e envolva mais pessoas com tudo o que acontece em nossa igreja. E antes de orarmos, eu quero deixar apenas algumas comunicações, 2 lembretes. A nossa JUPIB, Ministério de Juventude da nossa igreja, tem um recado para jovens e adolescentes. Prepare-se para a conferência de abertura do ano da JUPIB. Acontecerá nos dias 18, 19 e 20. O que o pastor Igor me disse foi para dizer a vocês: prepare-se, porque vai ser muito bom, porque já está tudo encaminhado. Então guarde essa data, você que é jovem e adolescente. E para toda a igreja, no próximo sábado, dia 5, às 19 horas, nós teremos nosso primeiro culto da família 2022.
Então contamos com a sua presença, sua participação, traga também outras famílias. E o lembrete é que nós teremos culto infantil. Isso é muito importante porque enquanto nós estivermos aqui, nós de todas as idades, as nossas crianças poderão ter a assistência da equipe infantil do nosso Ministério de Família. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus que promete e cumpre. O Senhor é um Deus soberano, e o Senhor tem critérios muito bem definidos para nos avaliar. E nós queremos, ó Deus, queremos viver uma vida vitoriosa. E para o Senhor, uma vida vitoriosa é aquela que ao final da jornada ouve do Senhor: este é o meu servo, é aquele que esteve em minha presença, é aquele que me conhece, tem comunhão comigo. Mas para isso, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor que nos dê força, nos dê coragem, que aumente a nossa fé, porque nós queremos confiar mais profundamente, mais intensamente em Ti. E nós queremos, ó Deus, obedecer ao Senhor. Não queremos apenas viver a vida cristã como um discurso. Queremos, ó Deus, que os nossos filhos, queremos que as novas gerações possam ter em nós exemplo, ó Deus, de sucesso, não de acordo com o mundo, daquele que ganha dinheiro, daquele que tem fama, mas de acordo com o Senhor, aquele que é servo do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que mais essa semana nós vivamos experiências que nos levem a viver e desfrutar dessa vida vitoriosa. E nós assim, ó Deus, clamamos ao Senhor que o Teu amor eterno, a graça salvadora de Jesus Cristo, Teu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a Tua igreja aqui reunida e sobre todo o Teu povo em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.